Noite. Boa noite. Quando saiu a escalação, a gente viu mudanças expressivas no time, principalmente no que se diz ao meio-campo, né? E no primeiro tempo a gente viu que essas mudanças surtiram um efeito bastante positivo. Eu acredito que era a intenção. Perfeito. O Atlético jogou bem, de forma propositiva. No segundo tempo houve uma variação. Eu queria que você explicasse qual foi o intuito com essas mudanças, meio-campo mais cheio e, claro, o inevitável falar do lance final ali da arbitragem também. Verdade. Olha, a gente sabia que a gente tinha que ter uma mudança, encontrar um caminho e ao mesmo tempo, assim, a gente pretendia e tinha que tirar proveito desse jogo de alguma forma, e a vitória era o nosso foco, mas também o comportamento que foi muito ruim diante da Ferroviária, e a gente sabe disso, tinha essa consciência. Então a gente entendeu que o Luizão via esse momento, realmente a gente precisava colocá-lo como esse primeiro volante, né? Ao mesmo tempo aumentar essa força de meio campo com o Naldo e Haldney, né? Para que deixasse mais solto 3 homens de frente, que era Robert e Marcelinho, como o próprio Sandro. Então um meio campo mais forte, já sabíamos da capacidade também do Cuiabá. Acredito que assim a proposta qual a gente fez, os atletas cumpriram a risca. Fizemos um primeiro tempo muito equilibrado, muito bom, deixamos pouco o Cuiabá entrar na nossa defesa, quando entrou só no jogo aéreo, só bola de escanteio, né? Então poucas intervenções do Vladimir no primeiro tempo, e a gente teve chance inclusive de poder ampliar já no primeiro tempo, controlamos em alguns momentos, tivemos melhor em alguns momentos, né? E o segundo tempo começamos a ceder um pouco mais, até mesmo porque o adversário fez um 4-2-4, né? Colocou 2 centroavantes para jogar lado a lado, consequentemente arrastou um pouquinho o Luizão para defender um pouco mais o fim de área, porque ele tem um jogo aéreo muito forte. Então o Cuiabá tem uma característica assim, você pega Derek, tem 1,91 de altura, né? Entrou o Edu, um cara artilheiro de Série B já, um consagrado de Série B, conhece muito bem o caminho ali, então incomodou muito isso, mas mesmo assim ainda a gente idealizou que o Luizão daria esse passo para trás, mas manteria o posicionamento Naldi e ao mesmo tempo Haldney, fechando o meio, que desceria Robert e Marcelinho para equilibrar, segurando o Sandro, mas essa primeira linha não baixar tanto, e ela ser mais agressiva aos jogadores da bola, e a gente foi cedendo aos poucos, né? Hoje eu vejo assim, que os atletas a qual a gente propôs as trocas, já foi ao contrário dos jogos anteriores. Teve atletas que entraram nos jogos anteriores e fizeram a equipe subir de produção, né? Hoje ela até caiu um pouquinho em algum momento, e a gente reconhece isso, né? Então também não vai entrar o puxão de orelha para quem entrou, porque assim, tem que entrar para potencializar a equipe. O intuito era o quê? Se entra para um é para puxar o contra-ataque, se entra para outro para melhorar o fluxo de jogo, criatividade, manutenção de posse de bola, né? Então a gente nessas mexidas a gente sabe que 1 ou 2 ali ficou aquém daquilo que a gente sabe que poderia fazer. Então aí fica até na nossa conta, substituir errado, transparência para o torcedor, faz parte. A gente arrisca e acaba acontecendo não da maneira que a gente queria. Em outros momentos aconteceu. Então a gente reconhece isso também, mas já tinha acontecido uma bola na trave, por quê? Muito com a bunda dentro da área, desculpa a expressão, né? Mas muito entrando dentro da área, sai um pouco mais, essa primeira linha pressiona um pouco mais, né? E foi o que ocorreu do gol, né? Fica claro para nós ali, eu vi o lance, né? E realmente um prejuízo enorme para nós, mas a gente não pode tomar um gol numa bola cavada aqui do lado esquerdo nosso, direito nosso, esquerdo do Cuiabá, lá no segundo pau, e a bola de retorno ia tomar o gol. Então é ajuste que vamos ter que trabalhar. Pelo menos a equipe mostrou algo diferente de comportamento, de conteúdo, precisa propor também mais jogo, precisa ser mais competitivo, é óbvio, a gente sabe, mas hoje já teve diferente, e é claro que fica o prejuízo ali da questão do gol, né? Isso fica claro, a gente viu as imagens no telão, viu ali a questão da interferência do VAR, tem uma recomendação que o VAR tenha o menos interferência possível, não é um lance que o VAR, se tem o contato físico de pé na cabeça, certo? Ou se o jogador chega para disputar a bola e tem o pé na cabeça, era falta, mas não tem. Fica claro que o Martínez antecipa, depois o jogador inclusive percebe que ele vai agredir a bola, ele coloca a cabeça com o intuito do quê? Para receber a falta, e depois simulou caindo, não teve nenhum toque. Você vê que até o árbitro deveria ter dado um cartão amarelo pro próprio zagueiro lá, né? De simulação, porque não teve contato. Não tendo um contato, por que ele simulou que ele caiu e ficou caído lá? Né? E outra coisa, nós tomamos advertência aqui, só que o árbitro ali ficou com um bolinho, inclusive eu gritei para os jogadores nossos, vai lá também, aí que é a recomendação, sem bolinho no árbitro, ficou 5 jogadores do Cuiabá fazendo um bolinho nele antes dele ver o telão do VAR. Cadê a recomendação da CBF?
para exigir isso do árbitro. Então, infelizmente, o prejuízo ficou para o Atlético hoje, né? E vamos trabalhar para o próximo jogo, visando o próximo jogo e manter algumas ideias e alguns jogadores que foram extremamente positivos no jogo de hoje, né? Luizão que era uma questão do volante central, né? E o próprio Robert, que vem crescendo para nós aí. Boa noite, Tencati. Durante os últimos jogos você falou muito sobre a obediência tática dos jogadores, aplicar aquilo que foi passado durante os treinamentos. Queria saber da sua visão, se foi de fato aplicado nesse jogo, se você conseguiu mudar essa mentalidade nos jogadores, mesmo diante dessas situações que você citou. Acabou baixando as linhas, né? Foi uma orientação ou foi ali questão do jogo? Eu acho que foi assim, teve uma questão, e aí que tem que ter aquele processo de sustentação, né? Então, assim, a gente entrou um pouquinho mais atrás. O primeiro tempo teve alguns momentos, mas quando a gente conseguia fazer essa primeira marcação, a gente conseguia sair para pressionar, adiantar e aí subir de novo o bloco, principalmente da linha de frente, né, e a linha defensiva, a linha de trás. Então, aí conseguia já compactar e pressionar um pouco mais no meio campo já o time do Cuiabá. Então, não ficando tanto refém e baixo. Eu acredito assim, o que inibiu um pouco até a nossa dupla de defesa foi o posicionamento de jogar o Derek ao mesmo tempo ali com outro centroavante que entrou e aí empurrou muito para trás, sabendo que tinha essa proposta de cruzamento. Então, acredito assim, essa é a hora, deixa impedido, dá 2, 3 passos para frente, né? Chama o volante central, que era o Luizão, para cuidar ali, que a gente já tinha orientado, mas ao mesmo tempo a primeira linha de marcação, né? Então, que era... já vinha ali desde Haldney, Naldi, né, Robert, e ao mesmo tempo Marcelinho com o Sandro. No primeiro tempo a gente foi muito agressivo, esse primeiro bloco, e aí o segundo tempo a gente foi cedendo aos poucos. E o intuito das substituições era renovar a energia desses jogadores, aumentar a capacidade de duelo, mas também de recuperar a bola e ter posse de bola, controlar o jogo, melhorar o fluxo do jogo. E infelizmente a gente tem que reconhecer que ela ocorreu pouco, né? Então cedemos mais campo para o adversário. E era natural também o adversário empurrar um pouco a gente para trás, mas tem que saber o momento de ficar e depois sair. Então esse controle que a gente vai ter que melhorar, não há dúvida, com relação a isso, mas a obediência tática, ela ocorreu em grande parte do tempo, de estar mais próximo, de estar mais juntos, né? A gente vivia jogos anteriores muito espaçado, muito indefinidos gatilhos de pressão, de marcação, então nós tivemos esse comportamento melhor, né? Mas ainda temos bastante ajuste para fazer. Boa noite, Tencati. Boa noite. Quando saiu a confirmação da escalação do Atlético, muitos ficaram se questionando, né? O Tencati, como que ele tira o William Potker, que tinha sido um dos melhores jogadores do Atlético durante o campeonato estadual? Queria saber de você, né? O que te levou a fazer essa alteração? Como que foi a conversa com o Potker quando você tomou essa decisão? E agora há pouco o presidente falou aqui sobre a questão do lado esquerdo da defesa do Atlético. É uma preocupação sua também? Olha, ela tem, né? Os adversários têm explorado algumas jogadas dessa forma ao longo do campeonato. Vocês podem ver que a gente, ora o Marcelinho tem que dobrar aqui, ou hoje mesmo o Marcelinho, quando avançava um pouco mais, era o Naldi quem estava entrando, inclusive numa linha de 5, para ter uma proteção a mais. A gente percebe que desde o estadual os adversários têm explorado isso. E a gente vai procurar trabalhar para melhorar. Tinha algumas ideias para o jogo, mas nós tivemos a ausência também do próprio Matheus, né? Em função de uma lesão no pé, e estamos esperando agora para ver o que acontece, porque é um dos zagueiros rápidos para cobertura que pode atuar também por aquele lado ali. Então a gente sabe que a gente tem que equilibrar, né? Então a gente sente ainda que está um pouquinho desequilibrado, algumas questões que podem ser melhoradas, alguns ajustes, né? E ao mesmo tempo, assim, como você citou, você falou de uma pergunta que eu só perdi o time dela, do Potker, né? Isso, do Potker. Do Potker, assim, eu posso até abrir para vocês que isso não há problema algum. Nós tivemos uma conversa com o atleta, a gente viu que no último jogo, assim, ele foi aquém daquilo que é o Potker, né? E o Potker vinha já de um jogo contra o Botafogo menos do que foi no primeiro, aí o segundo lá contra o terceiro lá já contra o Ferroviária mais ainda, então ele começou assim a se enfiar num buraquinho. Então ele não se preocupa, porque é um jogador realmente tecnicamente experiente da competição e que a gente precisa entender, né, o porquê. Então nós tivemos uma conversa e foi um papo muito bacana entre eu e ele mostrou um fator claro para mim, assim, que quando eu coloco ele onde está o Robert flutuando mais no entre linhas, ele tem dificuldade para jogar, não é uma característica que é forte o dele, ele gosta de estar com o pé na linha, mais aberto pelo corredor de esquerdo, né, direito nosso, para pegar essa bola no pé e para ir para um contra um. Então eu disse para ele que a gente precisava ajustar, porque o modelo de jogo e o sistema nosso, ele estava voltado para isso, porque eu contava muito com ele aonde? Foi como o jogo do Atlético.
porque ele ficou ali numa zona perto de Sandro para muita transição, e ele é muito forte. E os adversários deixam ele. E o lateral sobe, ele não tinha obrigação de marcar. Mas aí ele entendeu que ele não está conseguindo se encontrar ali, né? E o jogador é importante falar isso pra gente também. Então foi um debate bacana, e por isso que a gente optou por não ele começar o jogo e o Robert, já que o Robert cumpre muito bem essa função. Defende bem e ao mesmo tempo é um jogador criativo com a bola no pé. Até não começou tão bem o jogo, mas depois entrou na partida. Então, por isso que a gente tomou essa decisão. E agora a gente precisa o quê? Treinar e ajustar uma maneira já de fazer o Potker se encaixar por ali. Quando jogar, por exemplo, ele e Marcelinho, se for uma proposta de 3 atacantes, é de ter o Robert mais centralizado, né, como um meia. Daqui a pouco, se a gente vai manter uma formação mais de fortalecimento de meio campo, até ver os jogos fora, então já dá para construir algumas ideias ali, sabendo que também ele vai estar forte e bem por aquele setor. Tencati, boa noite. Boa noite. Rafael Bessa, SBT TV Serra Dourada. São 3 jogos sem vitória, sendo que desses 3, 2 fora de casa. Mas são 3 jogos sem vencer para um time que quer brigar lá em cima. Claro. Que recado que essa falta de resultados dá? Olha, momentaneamente ela é ruim, a gente sabe disso, né? Inclusive nas metas que a gente tem, nós estamos abaixo, nós temos consciência dessa meta. A gente oscilou, por exemplo, se você me perguntasse qual que era a tua meta, minha meta era terminar os 3 jogos, na pior das hipóteses, com 6 pontos. Entende? Que tivesse uma derrota, mas 6 pontos. 6 pontos eu estaria dentro da meta. De 9 disputando, fizemos 6. Você estaria dentro de uma meta de projeção de acesso, né? Então, abrindo depois um outro bloco, que nós estamos abrindo agora, a gente está tendo um empate. Então, nós vamos ter que se virar para buscar 2 vitórias para frente agora numa sequência para a gente poder equilibrar essa pontuação. Então, nós sabemos que nós estamos em dívida, né? E temos consciência disso. Foi isso que eu falei para os atletas do vestiário. Se nós falarmos do resultado, ele foi ruim, porque é um confronto direto, estava vencendo, precisa vencer, e era um jogo que a gente queria vencer por essa proposta de pontuar, de pular para 7 pontos. Então, temos essa consciência, mas só exaltando que pelo menos houve uma mudança de comportamento da equipe, houve uma melhora, e eu espero que a equipe continue produzindo e subindo, e vamos equilibrar agora outros setores para que a gente possa equilibrar essa equipe, vencer os seus jogos, que são importantes também, e continuar um rendimento melhor. Tencati, agora falando de futuro, o próximo jogo é fora de casa, mas é contra o Amazonas, que vai muito mal na competição. O que você pretende fazer com esse time do Atlético para buscar um resultado agora que é quase que obrigatório, né? Quase que obrigatório fora de casa. A gente tem essa consciência de sequência para buscar resultado. Falando de equipe, assim, eu acredito assim, daquilo que nós iniciamos seria uma possibilidade grande, até por conta que demonstrou algumas coisas importantes, principalmente primeiro, ganhamos bastante o meio, tinha força pelos corredores, tinha proteção pelos corredores e pelo meio, então o adversário entrou pouco, né? A gente conseguia contra-atacar, conseguia escapes, quando recuperou a bola, procurou controlar a bola e trocar corredor, manter uma posse. Fomos melhores em alguns momentos, então, só que agora eu tenho os prejuízos, porque eu já teve uma ausência de um atleta, né? Que teve ali até um problema e aí agora desmonto meu campo. Aí eu já vou para esse viés. Se a gente inicia com Potker, né? Ao mesmo tempo aqui, Robert, tendo 2 volantes paralelo e Marcelinho pelo corredor, com Sandro, né? Ou se a gente estrutura com alguém ali no lugar do Naldi para manter essa formação, mantendo o Robert ali. Então, isso que a gente agora vai ponderar para o próximo jogo, né? Dentro dessas variações. E tentando só o ajuste de um setor ou outro, mas menos mudanças bruscas, mais dentro, mantendo um contexto. Obrigado, Cláudio Tencati.